Obrigado pela sua presença, você que também nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos na quinta-feira de adoração, mas já abrindo os nossos trabalhos para o tão esperado acampamento Famílias em Pé, que viveremos nesse final de semana. Eu cheguei para isso e a partir de hoje eu já acompanho toda a programação. Estarei pregando também no sábado de manhã, de tarde. Tem um timaço de irmãos, pregadores, padres, cantores que estão conosco. Alguns já estão aqui, outros estão chegando. Então você é convidado a acompanhar o acampamento conosco, bem como o dia de hoje, essa tarde, é quinta-feira de adoração. Meu nome é Moisés, eu venho de Minas Gerais. Eu sou pregador há 30 anos já, sou autor de 7 livros, de uma novena. Sou casado há 22 anos, tenho 2 filhas gêmeas que vão completar 19 agora. E lá em Minas Gerais sou fundador há 23 anos de uma comunidade de vida, chamado Filhos de João Batista. Lá nós estamos na Diocese de Sete Lagoas, que fica ali a 50 minutos de Belo Horizonte, e um pouquinho para frente na Arquidiocese de Diamantina. Então nós temos casas nas 2 dioceses, e dentre elas uma fazenda onde nós trabalhamos com dependentes químicos. Me passaram agora para trabalhar o desejo que Deus tem de uma casa consagrada. E o texto que me passaram é o livro das Crônicas, onde nós vamos trabalhar alguns conceitos bíblicos no Antigo Testamento a respeito de consagração de uma casa. Se você pode, pega comigo, é o 14º livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Josué, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2º livro das Crônicas, 14º livro da Bíblia, 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Você que está em casa pode tomar também, a pregação fica gravada, você pode anotar e depois ler o texto inteiro. 2º Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Acharam? Ninguém falou, então eu vou começar a ler. Então eu conservei os meus olhos abertos e os ouvidos atentos às súplicas que forem feitas nesse lugar. Escolho e consagro esta casa para que nela esteja o meu nome eternamente. Meu coração e os meus olhos estarão sempre nesse lugar. Quanto a ti, se agires de acordo comigo, como o teu pai Davi, fazendo exatamente o que eu te ordeno e cumprindo os meus mandatos e decretos, conservarei o teu trono real, como me comprometi com teu pai Davi. Não te faltará um descendente que governe a casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra de Deus, maravilhosa, maravilhosa. Para entender o que está acontecendo aqui, precisamos caminhar a partir de algumas propostas. O projeto da salvação passa por uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal é composta de 4 figuras masculinas. Diga comigo, Abraão. A segunda figura masculina, diga comigo, Moisés. A terceira figura masculina, diga comigo, Davi. E a 4ª figura masculina que fecha o projeto, diga comigo, Jesus Cristo. Nós estamos na 3ª pessoa da espinha dorsal, Davi. Davi é tão importante, mas tão importante, que quando Gabriel foi anunciar à Santíssima Virgem que ela seria a mãe do Salvador, ele fez questão de dizer que o filho que ela ia gerar herdaria o trono do seu pai Davi. É por isso que na linhagem davídica, que chega até Jesus a partir de José, Jesus será chamado o filho de Davi. Davi é extremamente importante em todas as áreas. Ele é o único personagem da Bíblia a ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Aparentemente ele é um homem completo. Por exemplo, Davi é o melhor músico que já existiu na Bíblia. Estima-se que dos 150 salmos, 73 tenha sido composto por ele. Ele era cantor, compositor de salmos, tocava como ninguém harpa, cítara e chofar. Politicamente um grande articulador, foi um grande rei, trabalhou muito o financeiro, o social, a organização da estrutura de Israel. Era alguém respeitado pelos juízes, pelos profetas, pelos sacerdotes, alguém politicamente muito competente.
Falando dele como general, ao todo, nesses 30 anos que eu estudo Bíblia, Davi empreendeu 47 batalhas, venceu todas elas. Foi ele que trouxe a Arca da Aliança de volta para Israel, depois de 20 anos que ela tinha sido roubada numa guerra com os filisteus. Portanto, ele é muito bom como músico, ele é muito bom como governador, ele é muito bom como político, ele é muito bom como general, ele é aparentemente perfeito em todas as coisas, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Quem me ouve, diga amém. Só existe um pequeno problema: Davi falhou em uma área de sua vida. Davi falhou como pai. E quando a gente falha como pai, pode ser que a gente joga fora todos os outros adjetivos e aquilo que as pessoas enxergam em nós. No total, Davi tinha 21 filhos, 20 do sexo masculino e uma moça chamada Tamar. Em algum momento, Davi dispersou na educação dos seus filhos, e as coisas foi criando uma proporção tão grande, que a partir das falhas de Davi, o profeta Natan diz: eu sinto muito, mas o Senhor mandou eu te dizer que a espada não se apartará da sua casa. Vai haver morte no meio da sua família. Quando Davi perde o controle da sua casa, há uma paixão entre dois irmãos, uma coisa absurda, há uma incestualidade acontecendo debaixo das suas barbas. Davi perde o controle mais um pouco, então um irmão mata o outro. Absalão mata o seu irmão Aminon. Há um assassinato de família dentro da casa de Davi. E prostituição, e adultério, e problemas de caráter, problemas morais, e isso se torna algo tão grave, mas tão grave, que Absalão, um dos filhos de Davi, dá um golpe de estado em Davi, toma o trono do seu pai, coloca o seu pai na rua e acaba com todas as riquezas, com as provisões financeiras que Israel tinha naquele momento. Portanto, Davi é muito bom como general, ele é bom como rei, ele é bom como músico, ele é um homem de Deus. A Bíblia diz que mesmo quando ele pecou, o Espírito do Senhor nunca saiu dele, ele é um homem completo. Mas diga comigo, ele errou como pai. E por que errou como pai? A espada entrou na família de Davi. Se você abrisse a boca, eu ficaria muito feliz. Abre a sua boca, diga para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? O detalhe é que agora Davi está no leito de morte. E ele diz: Senhor, eu sei que eu errei muito, mas eu queria te fazer um pedido. Se eu ainda tenho moral da sua presença, eu sei que pela lei da primogenitude, quem deve herdar o meu trono é o meu filho mais velho. Mas o meu filho mais velho, Adonias, não tem um pingo de juízo. Por favor, quebra o protocolo e aceita colocar o meu filho mais novo. A Bíblia diz que do alto do céu, Deus atendeu o pedido de Davi. Quebrou um protocolo de milhares de anos desde Abraão, que o filho mais velho tem a função de pai dentro da família. E trocou Adonias por um garotinho, um jovem chamado Salomão. A Bíblia diz que quando Deus olhou para Salomão, Deus se apaixonou por Salomão e escolheu Salomão para herdar o grande trono do seu pai Davi. Só que aqui não tem nenhum tipo de emoção. Na verdade, Salomão está com uma bucha, com um pepino para resolver. Nesse momento ele recebe o legado do seu pai, aleluia, mas ele recebe muita dívida, muito problema político, muito problema de articulação. Israel não está no melhor momento, ele não sabe por onde começar, e ele só é um garotinho. Então ele resolve fazer aquilo que todo ser humano precisa fazer para colocar a casa em ordem. Ele começa a orar. Diga comigo: para colocar a casa em ordem, eu preciso começar a orar. O que eu estou falando está no livro da sabedoria, capítulo 9. Oração de Salomão para pedir sabedoria. É mais ou menos assim: Deus, eu sou só um jovem, eu sou fraco, eu sou limitado, e eu herdei nada mais nada menos do que o trono do meu pai, o rei Davi. Só que a obra é considerável, eu não te peço ouro nem prata, embora a gente está muito endividado. Eu só te peço sabedoria para guiar o trono com justiça e cuidar das pessoas com honestidade. E ele começa a dizer: eu sou limitado, eu preciso de ajuda, eu sou só um
um garoto, eu sou limitado, eu preciso de ajuda, eu não sei por onde começar. Um belo dia, quando ele termina a oração, o Espírito Santo age nele, e ele tem o seguinte discernimento: se eu quiser colocar ordem em todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, eu preciso consagrar uma casa a Deus. E a ideia é fantástica. Ele poderia começar tentando fazer faculdade, ele poderia tentar começar fazendo um mestrado, um doutorado, ele poderia tentar começar pegando empréstimo bancário, ele poderia montar um conselho, fazer reunião de conselho, ele poderia tentar arrumando um emprego, ele poderia tentar mudando o palácio de lugar, fazendo redução de custos, ele poderia sair do fundo da casa da sogra, ele poderia tentar resolver problemas de vizinhança, mas ele toma a seguinte decisão: para eu colocar Israel no lugar, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso consagrar uma casa a Deus. Então ele chama alguns consultores e diz: nós vamos construir uma casa para Deus. E todo mundo diz: nós não temos dinheiro. E ele diz: o resto do que temos, nós vamos construir uma casa a Deus. Então ele começa a construir o famoso templo de Salomão. E ele começa a trabalhar. E a Bíblia diz que à medida que ele começa a trabalhar, ele vai prosperando. A Bíblia diz que o chão começa a brotar ouro. E ele vai fazendo, mesmo quebrado financeiramente, um governo e uma construção de um templo banhado a ouro. E as coisas começam a funcionar. E um belo dia a casa fica pronta. Israel não está entendendo nada. Tem gente querendo dinheiro, tem gente caçando empréstimo, tem gente caçando verba, tem gente querendo construir, outros querendo oportunidade. O povo está pedindo emprego. Salomão, um garotão que reza, não está preocupado com outras coisas. Ele entendeu que a prioridade nesse momento era consagrar uma casa a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, a minha prioridade agora não é outra coisa a não ser consagrar uma casa a Deus. Bate no seu peito e diga: eu vou consagrar uma casa a Deus. Diga para quem está do seu lado: você precisa consagrar uma casa a Deus. Chegou o dia da consagração da casa. Diga aleluia. Salomão perguntou: quantos bois a gente tem? O vaqueiro disse: a gente tem 1000 cabeças. E quanto meu pai tinha? 100.000 cabeças. Significa que 1.000 bois não dá para nada? E o vaqueiro falou: 1000 bois não dá para nada. Ele disse: então nós vamos sacrificar os 1000 bois na montanha e oferecer o sangue dos animais pela consagração do templo. E enquanto o sangue dos animais é derramado, todos os animais, os sacerdotes incensarão a porta do templo. A prioridade para reconstruir agora é consagrar uma casa a Deus. Então começa o rito. Os músicos começam a tocar, os sacerdotes começam a incensar, e à medida que o louvor vai subindo, diga aleluia, o incenso também vai subindo, diga aleluia. Então o sacerdote sacrifica as 1000 juntas de bois, e de repente o sangue começa a escorrer pela montanha, e no meio daquele fenômeno chamado consagração da casa a Deus, uma visita ilustre aparece. Deus vem pessoalmente na inauguração da casa, e diz aquilo que nós lemos, que é o tema da minha pregação. Deus disse assim: já que a prioridade é consagrar uma casa a mim, eu fiquei tão feliz que eu quero dizer-lhes uma coisa. : parágrafo, travessão. A partir de hoje eu vou morar dentro dessa casa, e eu ouvirei todas as orações que forem feitas nessa casa, eu atenderei as lágrimas e gemidos que foram feitas dentro dessa casa, e eu não só receberei a oração, eu vou passar a ouvir as conversas, os sonhos, os projetos, aquilo que for liberado dentro dessa casa, os meus ouvidos serão atentos. E digo mais: nunca mais faltará um sucessor na tua casa, e assim como eu tive com Davi, eu também estarei com você. Pode aplaudir. Deus foi na inauguração da casa. Essas palmas foram ridículas. Deus foi na inauguração da casa. Pode aplaudir. Deus foi na inauguração da casa. Aplaude, aplaude. Deus foi na inauguração da casa. Se eu terminasse a pregação aqui, você já entendeu tudo.
Qual que é a prioridade para você colocar a sua casa em ordem? Você precisa consagrar a casa a Deus. A prioridade não era resolver os problemas políticos, sociais. A prioridade não era pegar empréstimo. Não era resolver a situação dos desempregados. Gente, aqui eu estou falando da casa. Aqui não é um discurso político, pelo amor de Deus. A prioridade não era sair do fundo da casa da sogra. A prioridade não era retomar a faculdade que estava trancada. Não, a prioridade é para que as coisas voltem para o lugar. Eu preciso consagrar uma casa a Deus. E o discernimento desse garoto chamado Salomão é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando ele começa a construção, Deus começa a cooperar com ele. E à medida que Deus vai cooperando com ele, a graça e a provisão e a providência vai sendo derramado. Israel agora está com dificuldade, mas está feliz. Israel agora está endividado, mas está feliz. E a unção é tão grande, mas tão grande, que Deus, um convidado ilustre, ele vem na inauguração do templo e diz: a partir de agora, aqui será uma casa de oração para todos os povos. Eu vou morar aqui, eu vou recolher os pedidos aqui, eu vou recolher a lágrima aqui, eu vou atender o que for falado aqui. E até as conversas na fila do banheiro e do bebedouro, se forem na minha presença, eu vou executar essas conversas. Eu vou morar na minha própria casa. Pode aplaudir de novo? Eu vou morar. A primeira coisa que você precisa saber, que você começou a reconstrução da sua casa ao contrário. Não, mas meu marido está bebendo, mas é porque está desempregado. Se ele arrumar um trabalho, ele vai pegar o salário e vai beber. Você não começa a reconstrução da casa arrumando um trabalho. Você começa a reconstrução da casa consagrando a casa a Deus. Não, Moisés, a gente está brigado muito. É porque assim, ele fica uns dias na fazenda, uns dias aqui. E justo esses dias, por causa de problema de saúde, ele está ficando muito aqui. Mas assim, a hora que ele ficar mais na fazenda, a gente para de brigar. Não. Você está construindo ou reconstruindo o processo ao contrário. Você está preocupado com o financeiro, com o material, com o jurídico, com a logística, com a organização, com o conforto. Você está preocupado com o carro. Alguns fazendo aposta, pensando em ganhar na Mega Sena. Outros lutando para ficar rico, pensando em investimento. Enquanto você vai tentando reconstruir a casa de Israel, que está em ruína desse jeito, a casa não se comporta, porque o segredo está assim. Salomão orou e o Espírito diz: consagra uma casa para mim, consagra uma casa para mim, porque se consagrar uma casa para mim, eu vou morar lá dentro. Consagra uma casa para mim, e se eu morar lá dentro, eu vou ouvir os pedidos. O resto a gente arruma depois, desde que o primeiro passo seja, vai aplaudindo, uma casa consagrada, uma casa consagrada. Pode aplaudir, uma casa consagrada. Pode, aplaude, uma casa consagrada. Só que agora eu vou falar umas coisas que talvez você nunca ouviu e eu preciso falar. Diz: fala, Moisés. Talvez você ache que consagrar a sua casa é ir lá, jogar água benta, rezei um texto. Eu falei: Nossa Senhora, agora a minha casa é da Senhora. Ai, a minha casa agora já está consagrada. Talvez você escuta os pregadores dizendo: tem que rezar, vai para a igreja, queira vergonha, vai para a igreja. A consagração dessa casa aqui não era só rezar. Fala para quem está do seu lado: a consagração dessa casa aqui. Oh meu Deus, me ajuda, me ressuscita nessa hora para eu não morrer aqui. Diga comigo: a consagração dessa casa aqui não tinha nada a ver com rezar. Tinha a ver com posturas e comportamentos. Vem comigo, vou te dar uma aula de judaísmo agora. Esse templo aqui tem 2 altares. O primeiro altar, o altar da palavra, a liturgia da palavra, o ambão. E o segundo altar era o altar do sacrifício, o altar da oferta, da oferenda. Para dizer que essa casa de oração, onde Deus mora e ouve tudo que é feito aqui, diga aleluia. Para que essa consagração seja válida, não era só acordar de madrugada para rezar. Era ter um altar da palavra e um altar eucarístico. Diga comigo: altar eucarístico.
O tempo se passou, nós somos católicos, diga amém. Na sua paróquia tem quantos altares? 2. Um altar da palavra, um ambão. É por isso que metade da missa acontece nele, na liturgia da palavra. Aqui tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, a homilia é feita daqui, a proclamação do evangelho é feita aqui. Metade da missa é a liturgia da palavra, é o primeiro altar. Só que a outra metade da missa acontece no segundo altar, que é o altar da Eucaristia, onde acontece o santo sacrifício, onde nós comemos carne e bebemos sangue do cordeiro imolado, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Portanto, do mesmo jeito que no Antigo Testamento uma casa consagrada tinha um altar da palavra e um altar do sacrifício, na Igreja Católica, na consagração da casa de Deus, também tem um altar da palavra e também tem um altar do sacrifício. Logo, a partir disso, as casas passaram a ser entendidas como igreja doméstica, e o Papa João Paulo II, que é o Papa das Famílias, declarou isso, que a sua casa é uma igreja doméstica. Portanto, na sua casa também tem que ter 2 altares, e não tem nada a ver com rezar, tem que ter 2 altares. Diga comigo, 2 altares. Pergunta para quem está do seu lado, quais são os 2 altares da sua casa? Alguém está me ouvindo? Me pergunta, Moisés, quais são os 2 altares? Mesa das refeições e cama do casal. Eu não mandei você rezar nem ir para a igreja, diga amém? Eu estou falando sobre consagração da tua casa. E assim como o templo de Israel, assim como o templo católico, assim como a sua família, para que haja consagração precisa ser instituído 2 altares. Diga comigo, a mesa das refeições e a cama do casal. Vamos começar pela mesa das refeições. Eu estou no Salmo 128, olha para mim. Quem senta na ponta da mesa da minha casa? Eu. E na minha direita está minha esposa, que é uma videira fecunda, e os meus filhos são rebentos de oliveira ao redor da minha mesa. Eu estou salvando casamentos e famílias apenas mandando que tenha uma mesa onde se senta para comer dentro de casa. Qual que é isso? O ambão da palavra. Você ficaria satisfeito de ir na missa e a missa começar já na liturgia eucarística? Não. Você precisa de uma homilia, você precisa de uma pregação. Você precisa escutar a primeira leitura, a segunda. Estou falando de uma liturgia de final de semana. No meio de semana é uma leitura só, claro, mas no final de semana, no Santo Dominus, no domingo, que é o dia do Senhor, primeira leitura, salmo, segunda leitura, proclamação da palavra e a homilia bem feita. Então, quando nós vamos à missa, nós não queremos só comungar, nós também queremos beber do altar da palavra. A sua casa é a mesma coisa. Nos continentes e nos países que eu preguei, há um problema gravíssimo, onde as pessoas que têm a vida corrida, elas preferem comer no descartável, porque joga tudo no lixo e não tem o que lavar. Então, já que é tudo descartável, então ninguém senta na mesa. Então, automaticamente, cada um come na sua banqueta, cada um come a hora que quer. Moral da história, é uma casa querendo ser consagrada sem liturgia da palavra, não tem ambão. Então eu sou o homem da casa. Isso é livro do Gênesis. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, não serão mais 2, serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Eu sento na ponta da mesa, a minha esposa senta na minha direita, as minhas filhas sentam na mesa, eu puxo a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por esse alimento que está na nossa mesa, que o Senhor não deixe faltar para nós, para todos da comunidade, para aqueles que necessitam da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Nós sentamos na mesa. Essa mesa tem forro, essa mesa tem uma flor, essa mesa tem talher para todo mundo, tem colherzinha. Não é uma colher para mexer o açúcar, não. É uma colher para cada xícara, para cada pessoa. Um garfo e um faca para cada xícara, para cada pessoa. Ali nós dizemos, passa a margarina. O outro fala, me passa o pão. Você vai comer um pedaço do pão? Então me dá esse pedaço. Agora me passa o café, me passa o do santo. O nome disso é homilia. O nome disso é palavra. Nesse momento Jesus está pregando na minha casa. Nesse momento a gente começa a chorar na mesa das refeições. É um momento de passar o dia, de dizer,
dizer como foi o dia, ou de dizer como vai ser o dia. Nesse momento Jesus está sentado na mesa com uma santa ceia, e Ele está pregando para a gente, Ele está curando a nossa casa, a gente está se amando, a gente está confraternizando. Se você não tem uma mesa para fazer refeição, se você não senta na mesa para fazer refeição, então não tem como você consagrar a sua casa, porque está faltando um altar. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Metade não abre a boca. Vocês estão entendendo? Você está entendendo, Eliana? Por favor, me ajuda. Já quebrei até um copo para tentar dar o recado aqui. Alguém me ouve? Se você não tinha pensado assim, azar é seu, agora eu estou te contando tudo. Qual que é a sua meta para 2025? Ter uma mesa na sua casa. Vende a televisão, vende iPhone, vende sofá, porque nada disso é útil, e põe um ambão da palavra, onde vai haver a palavra curando, libertando, formando, disciplinando, consagrando. Jesus vai sentar na mesa da tua casa, vai catequizar vocês, vai curar vocês. Na sua casa não terá carência, não terá gente depressivo, não terá gente trancado no quarto, não terá gente comendo, esquentando comida no micro-ondas a hora que quer, porque mesa não é lugar de iPhone, não é lugar de ir com fone no ouvido, não, nem televisão lugado, é lugar da Eucaristia, é altar da palavra, é consagração. Pode aplaudir, é consagração. Eu trabalho com casais há muitos anos. Dos meus 7 livros, 2 é sobre casamento e filhos. Eu estou salvando famílias simplesmente dizendo: vocês precisam sentar na mesa. Fala para quem está do seu lado: bora comprar uma mesa para sua casa. Eu sei que a vida é corrida. Talvez você não tenha oportunidade de fazer todas as refeições juntos, e não deve ter mesmo. Escolha uma. Às vezes, para pegar um voo 8 horas da manhã, eu tenho que sair de madrugada. Às vezes, minha única opção é levantar mais cedo. Não é para fazer caminhada, é para fazer o café, montar a mesa, ir na padaria e tomar um café antes de ir para o aeroporto. Ali eu deixo a família abastecida. Fica todo mundo doido que eu volte para casa, porque 15 minutos de café em família é uma homilia de 50 minutos que não tem fim. Fala para quem está do seu lado: a mesa da sua casa está uma farofa. Na mesa da sua casa tem mamadeira, tem fralda usada, tem lixo, tem gente assistindo coisa, tem gente falando coisa, tem gato em cima da mesa. Aí a gente vai na igreja e fala assim: nossa, faltou um forro naquele ambão da palavra. A mesa da sua casa também é ambão, lá não tem um forro. Aí chega e visita na sua casa, você põe um copo descartável para não sujar a xícara. Ou então aí você vai tirar xícara e talher novo que você ganhou há 20 anos atrás no chá de panela. Por que que você coloca coisa bonita quando chega visita e não tem coisa bonita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para a sua família que está dentro da casa? Bate no seu peito e fala: obrigado, Moisés. Ninguém tinha me falado isso. É só você mesmo para me falar isso. A mesa da minha casa faz parte da consagração da casa, porque toda casa tem 2 altares. Lá é o ambão da palavra, é o lugar da fala, do logos, do haja, do sopro. Ali Deus está curando, libertando, profetizando. A gente vai se amando. É sensacional. Faça essa experiência e você vai ver gente que nem gosta da igreja começar a voltar para a igreja. Por causa da oração não, por causa da mesa. E você vai vivendo de improviso, vai vivendo de mexidão com farinha, porque não quer colocar comida novinha na mesa, porque não quer agradar. Às vezes você quer que seu marido venha para a igreja, e como é que ele vai vir para a igreja? Não tem uma comida cheirosa, não tem uma flor em cima da mesa, não tem harmonia, não tem alegria, ele não se sente amado. Ame os seus filhos, ame os seus filhos, ame os seus pais, ame o seu marido, a tua esposa.
apronte a sua mesa como um ambão. Então não adianta você dizer, eu consagro a minha casa. E Deus fala, consagra não tem mesa. Se não tem mesa, não tem casa. Pergunta para quem está do seu lado, tem mesa lá na tua casa? Abra a boca, igreja, tem mesa na tua casa ou não? A escala de lavar louça lá em casa é terrível. Porque café da manhã monta tudo. Acabou o café, tira tudo. Na hora do almoço, monta tudo de novo. Acabou o almoço, tira tudo de novo. Aí a pia já está cheia de coisa. Aí tem que lavar, porque na hora do café põe tudo de novo. E se a gente comer 10 vezes vai ter xícara para todo mundo, pratinho para todo mundo, colher para todo mundo, faca para todo mundo. O leite que um gosta, o Toddy que a outra gosta, o café que o outro gosta, o café de maquininha que o outro gosta. Quem gosta de açúcar tem açúcar, quem gosta de adoçante tem adoçante. O que é isso? É o altar da palavra. Está acontecendo uma liturgia dentro da tua casa. E a tua casa é uma casa consagrada. Eu estou profetizando, grandes libertações vão acontecer na mesa das refeições na tua casa. Grandes libertações de cura, de depressão, de pânico, de medo, de angústia, de solidão. Eu acho que você está me entendendo. Nós estamos falando de conceito de consagração da casa. A casa que Salomão consagrou precisou ter 2 altares. As igrejas, as paróquias, as capelas que são consagradas têm 2 altares. Logo, as casas, para se dizerem consagradas, não é só rezar. Ela também tem que ter 2 altares. E um dos altares é a mesa das refeições. É claro que alguns de vocês estão com problema nas mãos. Porque a vida inteira ficou a Deus dará. Cada um come a hora que quer. E até se acha isso bonito. Eu que não estou preocupado com nada. Cada um que se vire. Aí tem o que come antes de ficar pronto. O que come quente. O que nem come. O que daí meia hora vai lá e esquenta no micro-ondas. Ninguém reza, ninguém senta na mesa, ninguém convive. Aí você fala, eu consagro a minha casa. E o senhor fala, mentira, mentira, mentira. Mentira. Não. Diga comigo, sem mesa não tem consagração. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro. Sem mesa não tem consagração. Quem está me ouvindo, diga amém. Você está me ouvindo, Jimmy? Isso aí está entrando dentro das comunidades, sabia? A gente evangeliza o tempo inteiro, mas a gente não senta na mesa. Aí os filhos da gente começam a ter raiva da igreja. Então não adianta só rezar o rosário, não. Tem que montar a mesa. Tem que sentar na mesa. Como é que foi o seu dia, filho? Ai, pai, normal, parará, pererê. O que você vai fazer hoje, filho? Amor, você vai sair que horas? O café? Com açúcar ou sem açúcar? Toma aqui. Você falou que vai sair que horas? Não, você fica com o carro e eu pego um aplicativo. Aí você já leva ela. Você vai agora, filho? Me passa o pão, por favor. Quanto tempo que dura uma sentada na mesa lá em casa? Meia hora. Vale tanto quanto meia hora de adoração ao Santíssimo. O nome disso é consagração da casa. E a gente não consegue calar a boca. A gente entra na casa das pessoas, tem rádio ligado e TV ligado, tudo ao mesmo tempo. E aí fica uma disputa, você não consegue conversar. Parece que o silêncio incomoda a casa da gente. Como que é difícil desligar a televisão na hora da comida. Como que é difícil. Como que é difícil não levar celular para a mesa. Se eu sou padre, eu fico louco se eu estou fazendo homilia e os telefones tocando. Você ficaria louco com o padre fazendo homilia e só um pouquinho, gente. Oi, não estou fazendo homilia aqui, eu estou na missa. Não, depois na missa te ligo. Então, gente, conforme a gente estava falando, você ia ficar feliz. É o que acontece na mesa da sua casa, quando todo mundo fica com o celular na mão. É uma palavra que não chega, uma consagração que ninguém entende. Eu preciso mudar de assunto que meu horário está acabando. Diga para quem está do seu lado, uma grande libertação vai acontecer na sua casa. Quando você consagrá-la através do primeiro altar. Abra a boca, gente. E o primeiro altar é a mesa das refeições.
Você tem dinheiro? Troca de celular não. Compra flor, compra talher novo, compra negocinho de pôr açúcar novo. Compra adoçante de boa qualidade, que ninguém merece usar adoçante de péssima qualidade. Compre flores. E o que vai acontecer? Olha para mim e prepara para aplaudir. Olha o que vai acontecer. O Senhor vai dizer: já que consagrastes a tua casa a mim, a partir de hoje eu vou morar nessa casa e vou ouvir os pedidos, as lágrimas, os gemidos que são feitos nesse lugar. E quando vocês saírem da mesa e estiverem no banheiro, eu também escutarei as coisas que são faladas no banheiro. A partir de hoje não faltará sucessão nessa casa. Assim como eu estive com Davi, estarei com você, com os filhos dos seus filhos e os parentes dos seus filhos. A partir de hoje essa casa será uma casa consagrada de oração a mim. Tem coisas que são faladas na mesa da minha casa que eu nem preciso ir no sacrário rezar. Elas são faladas de uma forma tão profunda que já é Deus falando. A gente já sai de lá certos de que a gente já está na vontade de Deus. E é interessante eu falar isso porque com 2 anos e meio de casado, minha esposa engravidou de gêmeas. A minha vida virou de perna para o ar. Teve noites que a gente acordava 14 vezes na noite e a gente não tinha sogro, sogra, tia, gente para ajudar. Era eu e ela contra o resto. Nós ficamos muito tempo de pijama e camisola e era menino. Então tinha dia que eu não conseguia rezar o rosário, tinha dia que eu não rezava nem um terço. Eu que tinha comunhão diária, mal estava comungando domingo, mesmo assim brincando com o menino na porta da igreja, entrando só na hora da comunhão. E as principais pregações que eu fiz, e as principais decisões que eu tomei, foi na mesa da minha casa. Foi brincando com as minhas filhas de casinha, de boneca, fazendo comidinha, brincando de bonequinha. Na mesa, onde a gente comia papinha, às vezes dando papinha e uma delas já cochilando, para depois dar um banho para poder dormir. O nome disso é santidade, é consagração. Mas a gente não tem paciência. A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que é o dia da gente sentar na mesa. O que a gente faz? Vai comer na casa da sogra. Aí a gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que parece que é o dia que a gente vai poder sentar na mesa. O que a gente faz? Vai comer na casa da outra mãe, da sogra. Ai, Moisés, meus filhos não me obedecem. Como é que obedece? Só come na casa de um, só come na casa de outro. Ninguém faz comida junto, ninguém tranca o portão. A sua casa só fica cheia de gente. Parece uma farofa, todo mundo grita, escuta música alta. A vida da gente é só beber, comer, dormir, roncar, para esperar 4 horas para assistir jogo. Essa é a vida do ser humano. Aí a gente fala: consagro a minha casa. Ele fala: mentira. Diga comigo: segundo altar. Abra a boca, segundo altar. A cama do casal. Quando é que a gente vai entender que a cama do casal é tanto quanto sagrada como o altar da Eucaristia? É por isso que o sexo é reservado ao sacramento do matrimônio. Por quê? Porque assim como o altar na igreja gera Eucaristia, que é sacramento, na cama do casal gera sacramento matrimônio, que também é sacramento. Não são mais dois, é uma só carne. Mas eu não estou falando só de vida sexual. Embora muitas pessoas que me ouvem aqui, ou que assistirão gravado depois no Canção Nova Play, aqui tem gente que não namora mais, não beija na boca, não tem vida sexual, não pega na mão. A gente fica no Instagram fazendo live, mas a gente não beija, não abraça, não tem amor, não tem carinho. Você colocar um bebê recém-nascido até o 3º mês para dormir na cama do casal é óbvio. Mas aqui tem gente no meio de nós que já tem um filho de 1 ano e meio, parece um bezerro, e está dormindo no meio do casal. O casal não tem sintonia, não tem privacidade, não tem intimidade, já não beijam mais, já não conversam, já tem cachorro dormindo em cima da cama, já tem gato dormindo no quarto. A cama do casal virou uma farofa. E a gente fica preocupado se o forro do altar da paróquia está passada, se a vela está em cima ou embaixo, se a oferta que é levada tem que ser colocada. A gente está preocupado com a liturgia da igreja, esqueceu da liturgia da tua casa.
Quarto de casal não é lugar de televisão, é lugar dos dois entrarem, resolver coisa de família, entre quatro paredes, é lugar de comunhão, é lugar de amor, é lugar de afeto, é lugar de carinho. É por isso que Mateus 6,6 diz que quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto e fecha a porta, porque Deus vai pessoalmente falar com você. Aplaude se você está entendendo. Aí do jeito que você levantou hoje, a sua cama já está pronta para de noite. Fala para quem está do seu lado, farofa. Não arruma a cama, não põe uma coxa, não abre a janela para entrar um vento, não tem uma flor, não tem algo novo, não tem leveza, não tem um bilhete, não tem um coraçãozinho, não tem um café na cama, não tem um buquê de flor. E gato, cachorro, menino que eu sou de Minas, menino. E televisão, e celular, e gente assistindo vídeo. E todo mundo entra, todo mundo sai. Terra de ninguém. Não é um lugar que se reza, não é um lugar de intimidade, não é um lugar de cumplicidade. E para completar esse babado, eu estou ficando preocupado. Porque a carta aos Hebreus, que é desse tempo aqui, ó, falando sobre liturgia do Antigo Testamento, diz que o leito conjugal é cama, deve ser imaculado, e os homens prestarão culto da prostituição que houver no leito. Está falando de pornografia. Eu estou ficando preocupado. O ser humano está muito doido. Os casais que têm me pedido ajuda na área da sexualidade é uma coisa maluca. Eu não posso nem falar aqui na TV. O que esse povo está fazendo? De prostituição, de troca de casais, de colocar outro na cama, de namorar com outro olhando. O povo está muito louco, muito louco. E a carta aos Hebreus, falando sobre consagração da cama do casal, diz que o leito conjugal deve ser imaculado, puro, como o altar da Santa Missa. E se a gente levar a prostituição para a cama do casal, nós vamos prestar conta disso, porque o leito tem que ser imaculado. E a minha preocupação é que o espírito da prostituição, da pornografia, entrou sobretudo na cabeça dos homens. Quantas mulheres têm pedido ajuda? Moisés, o que eu faço? Olha o que o meu marido está propondo e me ameaça. Vamos chamar a polícia para esse miserável. Fazer novena na Senhora do Desterro para ver se ele morre e a senhora fica viúva. Porque para aguentar um homem desse, que às vezes é até da igreja, fazendo propostas malucas para manchar o leito conjugal. E o casal vai prestar conta, porque o leito conjugal, a cama do casal, é tão pura quanto o altar da sua paróquia. O que acontece no altar da paróquia é liturgia eucarística. E o que acontece na cama do casal é liturgia matrimonial. Pode aplaudir, pode aplaudir. Yay! Fala para quem está do seu lado, vai arrumar sua cama, ô. A partir de hoje você nunca mais vai deixar a sua cama farofada. Fala para quem está do seu lado, está uma farofa a sua cama. As minhas filhas, para entrar no meu quarto, pedem licença. Assim como você deveria pedir licença para subir no presbitério. Porque ao redor do altar é lugar do sacerdote, não é seu lugar. Você não pode ficar transitando como se fosse porta do açougue. Porque o meu quarto é sagrado. E eu volto a dizer, aqui no meio de nós tem casais que nem namoram mais. Só que não namora e fica vendo videozinho no celular. Não beija na boca, não pega na mão sendo casado, mas fica assistindo novela, fica assistindo filminho romântico, com o homem lá saradão, bem diferente do barrigudo que você casou. Alguém precisa falar essas coisas e sou eu. Fala para quem está do seu lado, para consagrar sua casa. Abre a boca, igreja, para consagrar sua casa. Tem que consagrar o segundo altar. Faz parte da consagração da casa.
consagrar um segundo altar. E esse altar é a cama do casal. Metade da Santa Missa acontece no altar da Eucaristia. Metade da Santa Missa acontece no altar da palavra. O altar da palavra é a mesa das refeições. E o altar da Eucaristia é a cama do casal. A intimidade de Jesus eucarístico, no sacramento da Eucaristia, tem a mesma pureza da intimidade do casal na liturgia matrimonial. Por isso que prostituição, adultério, pornografia, farofa não pode ter acesso à cama do casal. É só em música sertaneja que a pessoa briga com a mulher e dorme um de bunda para o outro. No cristianismo não. São Paulo, que é judeu, tratando disso, Efésios capítulo 5, diz que o sol não pode ir embora e os dois com ressentimento. Moral da história, esse negócio de dormir no sofá, dormir no quarto do filho, isso não existe. No cristianismo a gente se reconcilia no mesmo dia, na mesma hora, e ninguém dorme de mão um para o outro. Ah, eu estou rezando pela libertação do meu casamento. Aí alguém grita com você, você vai dormir no sofá. Aí alguém fala uma coisa que você não gosta, você vai dormir no quarto das filhas. Eu consagro a minha casa. Mentira! Volta para o teu leito, conversa com a tua esposa, conversa com o teu marido. Resolve o problema de hoje. O problema de hoje não pode durar até amanhã. Vocês não podem dormir brigados um com o outro. Se resolva. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Alguns morreram, abra a boca, pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Você que está em casa, está entendendo ou não está entendendo? Para onde que eu olho? Para onde que eu olho? Para onde que eu olho? Pode ser você? Você que está em casa, você está entendendo? Você está entendendo ou não? Vai lá no seu quarto e vê agora a cama, que até agora isso não arrumou. A louça do almoço está até agora, já está na hora de começar para a louça da tarde. Ou não tem café da tarde aí na tua casa? O nome disso? Consagração. Diga comigo, o nome disso é consagração. Deixa eu caminhar para finalizar, para a gente rezar um pouco. Diga comigo, eu estou entendendo tudo, Moisés. Salomão, diante de tantos problemas, resolveu consagrar uma casa a Deus. Diga amém. E para fazer a consagração, teve que erigir 2 altares. Amém? Na igreja católica é a mesma coisa, nós consagramos um templo a Deus com 2 altares. Altar da palavra, altar da Eucaristia, amém, queridos? Então uma casa consagrada a Deus, seja templo de pedra ou templo humano, tem que ter 2 altares, amém, igreja? Na tua casa é o altar das refeições, é o momento da palavra, do Logos, e o altar da Eucaristia é a cama do casal. Eu não mandei você nesse momento rezar para salvar a sua casa. Eu disse que você precisa dar atenção aos 2 altares. Porque às vezes rezar você até já reza muito, mas não tem os 2 altares. Inclusive eu ouço reclamações esquisitas. Moisés, minha mulher reza muito, imagina, não namora. Eu falei, é complicado, casar com freira não deve ser fácil. Ou seja, você reza muito, mas não tem a consagração do altar. Moisés, meu marido é um homem de Deus, e prega, e faz, e acontece, e viaja. Eu tenho muito orgulho, assim, mas assim, a gente não beija, não abraça, não é carinhoso, não leva um café na cama, não leva um buquê de flor. É assim, mas graças a Deus, pelo menos ela é de Deus, né? Que marido esquisito é esse, meu Deus? É um marido que sopra no microfone e todo mundo, mas não tem um altar. É por isso que a minha pregação não é mandar você rezar. A minha pregação é, vai organizar os 2 altares. Aqui no nosso meio tem casal, tem marido, tem esposa, tem casais separados, que precisam rever esses altares. Aqui tem jovens, tem gente caminhando para o noivado, já precisa entender como é que funcionam os altares. Eu estou, na verdade, te dando um para casa, um dever de casa. Diga amém quem está recebendo isso. Amém. Voltando para casa, você tem 2 altares para colocar em ordem. Fica de pé, vamos orar. As meninas vão nos trazer uma canção. Dá um abraço a quem está do seu lado e fala, é sobre isso. É isso que ele está falando.
Eu quero finalizar do mesmo jeito que eu comecei. Se você fizer isso, diga aleluia. O Senhor vai visitar a consagração da sua casa, diga amém. Um convidado ilustre vai pessoalmente na inauguração. O nome desse convidado é Deus, diga amém. Amém. E vai dizer: a partir de hoje eu ouço tudo que é falado, tudo que é chorado, tudo que é sofrido. Eu ouço aquilo que é falado no corredor. A partir de hoje eu moro dentro dessa casa, porque essa casa foi consagrada à minha pessoa.